Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. Num país com tanta demanda social, tanta desigualdade, o desafio é focar o dinheiro público em quem mais precisa, preservando ao mesmo tempo a inflação baixa. Como o dinheiro não é infinito e os gastos esse ano estão crescendo bem acima das receitas, o governo vai precisar cortar. Se fala aí em torno de 30 bilhões de reais de corte necessário para cumprir a meta das contas públicas esse ano. Dá para cortar preservando os mais pobres? Hoje a minha entrevistada é a economista Paula Magalhães, doutora pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Paula, prazer te receber. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui falando com vocês. Paula trabalhou há muitos anos com o professor Afonso Celso Pastore, que infelizmente nos deixou esse ano. Importante deixar isso registrado, foi economista-chefe da C. Pastore. Bom demais lembrar dele, né, da importância dele para a economia e brasileira, para o debate econômico. Sim, faz falta. Imagino, para você ele estava pertinho, né? Ô Paula, essa semana o assunto foi fiscal novamente. O presidente Lula deu uma entrevista onde colocou em dúvida a entrega da meta do déficit zero esse ano, do equilíbrio das contas públicas prometido aí para 2024, né? Ele fala o seguinte, a gente não é obrigado a cumprir a meta fiscal se tiver coisas mais importantes para fazer. Depois ele afirmou que a meta do déficit zero não está rejeitada, se compromete a fazer o necessário para cumprir o arcabouço fiscal, mas a mensagem que ficou é que, enfim, se não der, não deu, né? Assim, não parece que é algo que precisa ser entregue. Queria, antes de mais nada, te ouvir, assim, se não entregar o déficit zero, a gente sabe que tem a margem de tolerância, né? Pode ter um déficit até 28 bilhões de reais, mais ou menos. Se passar do que está dentro do escopo da meta, é muito ruim? Olha, é ruim porque é o primeiro ano do arcabouço fiscal, um arcabouço fiscal que foi aprovado por esse próprio governo para ele mesmo cumprir. Então, já foram mudadas as metas para os anos de 2025 em diante. Já ficou claro que a primeira meta que eles tinham colocado eram muito difíceis de serem atingidas, até com receitas crescentes ao longo dos anos, que é o arcabouço fiscal. Se apoia nisso à medida que garante crescimentos reais dos gastos de qualquer maneira, né? Você tendo crescimento das receitas ou não, no mínimo 0,6% em termos reais ele vai crescer. Então, é preocupante essa fala do presidente na maneira que coloca dúvida no arcabouço fiscal logo de cara, né? A meta foram eles mesmos que colocaram receitas muito... quero dizer, colocaram metas de receitas muito fortes, várias medidas conseguiram ser aprovadas, mas foram diluídas no Congresso. Mas os gastos estão crescendo a uma velocidade muito forte. Também acima do previsto. Também né? acima do previsto, especialmente os gastos com o BPC. Então, é por isso que se chegou nesse número, que será preciso um corte de ao redor de 30 bilhões, um contingenciamento, né? No relatório de receitas e despesas que vai ser apresentado na segunda-feira. O governo tem falado num valor muito menor, e esse valor menor também é preocupante à medida que você fica muito longe daquilo que está sendo estimado pelas pessoas que acompanham de perto essas contas. Pode também colocar uma outra dúvida em cima do arcabouço fiscal, dessa vez vindo da própria equipe econômica. Esse valor aí, você fala em torno de 10 bilhões, né, para uma necessidade aí de 30 bi, parece bem distante. E esse desafio, né, Paula, que é entregar a meta, porque a gente está falando de credibilidade, e credibilidade mexe com as expectativas econômicas, né? Se o governo fala que tem uma meta e não entrega a meta, não cumpre a promessa, você começa a perder a confiança nas metas apresentadas pelo governo, daí o dólar sobe, é um termômetro, né, de aversão a risco, coloca lenha na inflação, impede que os juros caiam, ou seja, a questão fiscal, se ela não for de fato bem endereçada, ela faz com que, inclusive, os mais vulneráveis sofram muito, porque afinal, com inflação alta, quem mais sente são os mais pobres, né? Você acha que é possível, Paulo, equilibrar essas enormes demandas sociais que a gente sabe que são gigantescas no Brasil e, ao mesmo tempo, ter esse equilíbrio do que o governo está prometendo?
Tem dois mecanismos que a política fiscal pode afetar as pessoas mais pobres, né? A primeira é diretamente, através das transferências, dos pagamentos e tal. E a outra é esse mecanismo que você mencionou, através das expectativas e dos preços. O problema não é só o que está sendo gasto agora e a meta agora. O problema também é a expectativa do que vai vir no futuro. Porque muitas das despesas, a Previdência e o BPC, por exemplo, juntos eles são quase 70% de todos os gastos do governo, elas são vinculadas ao salário mínimo, que tem um crescimento acima da inflação garantido pelo presidente Lula. Então, se você projetar isso para frente, isso dá um crescimento muito forte das despesas totais. Então, a questão seria que garantir uma subsistência para essas pessoas que dependem desse tipo de transferência e também do Bolsa Família, né? Mas sem atrapalhar a credibilidade dos números fiscais do governo. E aí a gente vai para o segundo mecanismo, que é através dos preços. Desde maio a gente tem visto o real se desvalorizou muito, né? Chegou a 5,70, depois caiu. Mas acho que a história principal é que o nosso movimento se descolou do movimento do dólar lá fora. Ou seja, as pessoas estão com medo do que, os investidores, né, estão com medo do que vai vir do governo, das questões internas com relação ao fiscal. E a gente também vê isso nas expectativas de inflação longas. Lá em 2027, 2028, as expectativas estão ao redor de 3,50, longe da meta estabelecida, que é 3. E por que lá na frente, né? Porque está fora do horizonte relevante da política monetária do Banco Central. O Banco Central, que ele está fazendo agora, vai afetar 2025 mais, né? Não 2027. É porque as pessoas estão achando que a política fiscal vai inflar mesmo a economia, levando uma inflação maior. Isso acaba cobrando uns juros um pouco mais alto do que a gente poderia ter se as expectativas estivessem ancoradas. Então, é muito importante ter esse equilíbrio entre como que nós vamos garantir a subsistência para as pessoas que dependem dos programas sociais e também garantir que eles sejam pagos, né, de acordo com como foi prometido ao longo do tempo, sem que a gente afete o lado dos investidores, das expectativas que venha a recair sobre a política monetária. Eu acho que o mais difícil sempre, conversando com o nosso telespectador, nosso ouvinte, é entender que quando você fala que a maior parte do gasto corrente ali, né, do dia a dia do governo é com Previdência e BPC, que é o benefício de prestação continuada, uma renda para pessoas de baixa renda que não contribuíram e chegam em idade de se aposentar, e para deficientes. E é sempre muito difícil atacar essas duas questões, que são as que mais pesam no orçamento, antes de atacar os grandes privilégios, que são o setor judiciário, que gasta demais, o próprio setor dos militares, né, que também é uma discussão importante, no próprio Congresso Nacional, quanto que aquele gasto de emenda e com fundo eleitoral se perdeu completamente a mão ali, da onde vai esse dinheiro, se esse dinheiro está sendo bem gasto, né? Parece que não. Então, por que é tão difícil atacar primeiro esses grandes privilégios para que a sociedade, de fato, se sinta não fazendo o sacrifício sozinho? Sim. Né? É muito importante isso que você mencionou, porque, de fato, por exemplo, se a gente for ver a previdência dos militares, ele, por aposentado, ele custa muito mais do que a previdência do INSS de uma pessoa comum. Mas a grande questão é que nós estamos falando em fatores de grandes números, Sim. né? A questão dos militares, a sua previdência, o judiciário, os seus super salários, né? E os seus penduricários, que querem até trazer de volta, né? Alguns. Sim. E as outras questões de setores beneficiados e as emendas, que também cresceram muito nos últimos 5 anos, elas são muito importantes de serem atacadas, mas elas não resolvem o nosso problema fiscal. Porque, de novo, o grosso do gasto está em cima de Previdência e BPC. Então, se a gente está falando de emendas ao redor de 50 bilhões no ano, o gasto de Previdência a gente está falando ao redor de 800 bilhões. Sim. Então, os números são muito diferentes. Numa taxa de crescimento em termos reais dentro da Previdência. Mas o exemplo vem de cima. É o exemplo, né? exatamente isso que você está falando. Assim, não deveria ser mais difícil
você atacar esses privilégios e consertá-los e dar uma sensação para a sociedade de que você está cobrindo todas as suas bases, começando com aqueles que recebem mais do que deveriam do Estado brasileiro, do que ir direto na parte da Previdência e do BPC, por exemplo. Me incomoda muito esse discurso político sempre de que não queremos tirar do pobre. Não, vamos à luz dos números, então, mostrar para a sociedade onde é que estão os gastos e juntos decidir onde é que dá para cortar, porque fica parecendo que se for cortar é só no pobre. Não, vamos lá, sociedade, tem pressão para todos os lados, politicamente dificílimo, né? Tem benefício tributário que não acaba mais. Então, à luz dos números, vamos trazer ali o que é possível. A gente já falou do judiciário, dos militares, que é algo que politicamente acho que sinto falta do governo expor isso. Nunca se fala disso, como se fosse um tabu, né? Não quero mexer com setores, não quero mexer com segmentos poderosos. E na parte do subsídio tributário, são quase 600 bilhões de reais em subsídios. Imagina se cortasse metade, ia sobrar 300 bilhões, dá para fazer programa social que não acaba mais. E aí dentro desses subsídios tributários tem a Zona Franca de Manaus, o Simples, que é o que mais pesa, né, o sistema tributário. Você pode deduzir também do seu imposto de renda, os gastos com saúde e educação, que é mais a classe média. Enfim, dando alguns exemplos para não parecer que os subsídios tributários, né, estão ali só beneficiando os mais pobres. Você tem uma lista gigantesca, né? Atacar esses subsídios, eu acho que é uma escolha política, né? Você acha que é viável? A gente viu o governo conseguindo até colocar alguns subsídios ali em discussão, mudar no passado, né? Daqueles grandes fundos de investimentos que não pagavam. Mas tem muita coisa para fazer. Parece que esbarrou num teto, né? Ninguém mais quer falar sobre isso. Por quê, Paulo? Antes de responder a sua pergunta, eu só queria fazer uma pequena correção, que quando eu falo que a Previdência e o BPC está crescendo muito, eu não estou falando de cortar esses gastos, só diminuir a taxa de crescimento Crescer mais deles. devagar, né? Crescer mais devagar. Então, reajustes da inflação para a Previdência, para a BPC, eu concordo que tem que ter. Agora, esses gastos estão vinculados ao salário mínimo, que tem um aumento real, e é isso que acaba danificando as contas do governo no longo prazo. Tem um crescimento exponencial. Isso, um crescimento exponencial. Agora, emenda, por exemplo, o ideal seria realmente você diminuí-las, aí é diferente o que a gente está falando. Com relação aos gastos tributários, assim, o arcabouço fiscal ele tem dois pilares, né? Um é garantir um crescimento de gastos mais abaixo de um teto também, não pode crescer acima de 2,5% acima da inflação. E o outro pilar são as metas de primário. E aí, para alcançar essas metas, que é a política de aumento de receitas que o governo colocou no Congresso de várias maneiras diferentes, quando algumas medidas não deram certo, vieram outras. E é aí que entra a questão dos gastos tributários, ou seja, aquilo que a gente está deixando de arrecadar, porque a gente dá benefícios para alguns setores. O Simples Nacional, no projeto de lei orçamentária para 2024, estava previsto que o Simples ia custar 125 bilhões. Então, realmente, na lei orçamentária de 2024, é o maior gasto de longe. Zona Franca de Manaus também é um gasto muito grande. Esses dois modelos fiscais, eles foram preservados na reforma tributária. Então, assim, eu entendo porque a reforma tributária é mais importante sobre a simplificação e a maior eficiência da taxação aqui no Brasil. Então, eu entendo não se colocar essa discussão desses setores dentro da reforma tributária, porque poderia atrapalhar a aprovação dela. Sim. Agora, essas são discussões que a gente precisa trazer. Porém, recentemente, o Congresso aprovou a Zona Franca de Manaus até 2070. Não tem muito tempo isso, acho que tem 1 ano ou 2. Sim. É muito difícil você... E aumentou incentivos, está nos jornais aí, inclusive na discussão da reforma tributária, tem mais desconto ali para a produção. Né? Então, o teto do Simples, né, o limite sobre o qual as empresas poderiam, de faturamento, sobre o qual as empresas poderiam usar o Simples, foi aumentado no governo Temer, que era um governo que ficou marcado por um ajuste fiscal, né? Ou pelo menos a intenção de fazer o ajuste fiscal. Então, são grupos que têm influência dentro do Congresso, que é difícil de atacar, mas é uma discussão que a gente não deve deixar para trás.
Outra discussão, por exemplo, foi da desoneração da folha, que o governo corretamente vetou, uma vez que foi aprovada no Congresso, mas o veto foi derrubado e agora a gente está nessa discussão sem fim de como conseguir as receitas para poder pagar essa desoneração. Agora, eu digo que o governo corretamente vetou porque temos vários estudos mostrando que não houve aumento de emprego nos setores beneficiados. Agora, eles sempre dizem que se tirar o benefício, haverá demissão e tal. Isso acaba colocando uma dificuldade muito grande dentro do Congresso para tirar esses benefícios. Porque na prática, retirar benefícios, embora quando você olha vários casos, eles não façam mais sentido, né? Não dão um retorno para a sociedade, que o subsídio é isso, né? Eu vou te dar um subsídio, você tem que retornar para a sociedade em geração de emprego, em exportação maior, enfim, você tem que retornar para a sociedade esse incentivo que eu estou te dando. Sim. A questão é que, embora vários incentivos não façam sentido, né? Porque você tem incentivo de tudo que é natureza, né? Proteção para... Eu brinco que tem proteção para quem produz bolinha de gude, para quem produz umas coisas que fazem o menor sentido, né? E aquilo foi se acumulando ao longo da nossa história, só que na prática, tirar o subsídio significa fazer a empresa pagar mais imposto, né? E na são prática grupos é isso, né? organizados dentro do Congresso que conseguem exercer uma pressão. E agora... é caro mesmo, né? Você imagina, a gente falou aí do Simples, imagina quem paga o Simples, fala, Deus me livre, já pago muito para o governo. E é verdade, porque você tem uma carga tributária muito alta, então, por isso que eu acho que é importante o governo atuar nas duas frentes, pelo que eu entendo nessa discussão, né? Falar sobre redução de subsídio, mas também atuar para que a própria carga tributária, ao longo do tempo, ela vá diminuindo, porque senão fica muito caro para todo mundo, né? Agora, é importante citar que alguns gastos tributários foram criados por esse próprio governo, né, pelo próprio PT em outros governos para trás. E acaba ficando na mão deles tentar pelo menos diminuir o tamanho desses gastos tributários. Se a gente está falando de 125 bilhões, se a gente conseguisse reduzir pelo menos sei lá, uns 30 bilhões, já faria uma diferença muito grande para termos do arcabouço fiscal para a gente alcançar as metas impostas. Agora, é preciso ter esse enfrentamento desses benefícios, só que, como eu já falei, são setores organizados. Eu posso te dar um exemplo recente, o PERSE, que foi um programa de benefício para as empresas do setor de eventos que surgiu durante a pandemia. Tudo bem, durante a pandemia você não podia ter evento nenhum, teve um afastamento social e tal, só que agora ele foi estendido no momento que a economia está crescendo e que o setor de serviços está indo muito bem, obrigada. Então foi toda uma briga, não conseguiram tirar o PERSE, conseguiram reduzir, tentar impor algum limite no quanto seria gasto por ano, reduzir os setores e as empresas beneficiadas, mas não foi conseguido você terminar esse benefício que não tem tanta razão de ser mais. No Brasil, tudo que é provisório vira permanente. Exatamente, aquela frase, né? Conhecida, né? Muitos desses benefícios fiscais são isso. Nesse contexto, Paula, parece que a gente está sendo mais pressionado, enquanto país emergente, a demonstrar que somos um país seguro para atrair investimentos, que é fundamental para a gente poder crescer, né? Ainda mais se o governo não tem dinheiro para fazer tudo. A gente precisa de investimento, precisa que os investimentos cresçam, para que a economia cresça, para que o emprego cresça, num ambiente internacional que está bastante conturbado. A gente fala aí essa semana, pós-atentado do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Ao que parece, independentemente se for Trump ou Biden ou outro candidato democrata, ainda nessa discussão se a candidatura do Biden vai ser mantida ou não, né? Para a gente, emergente, né? É um ambiente, com um ou com o outro, parece que com Trump é pior, mas de juros altos. Ou seja, a gente precisa ficar bonito na foto porque parece que a gente está tendo uma pressão maior para entregar. É isso, né? Dentro do cenário que seja um democrata ou um republicano eleito na eleição americana, os Estados Unidos vão continuar a ter um déficit muito grande, pressionando a inflação lá, e os juros vão ficar elevados. Não vai ser o que era antes da pandemia, por exemplo, né, que a gente tinha taxas de juros bem baixas nos Estados Unidos. Então, é um cenário mais desafiador para os emergentes mesmo. Com o agravante que, se for o Trump o eleito, vamos ter um movimento de protecionismo nos Estados Unidos que pode gerar inflação lá e pressionar ainda mais a taxa de juros americana.
Então, o ideal seria que a gente conseguisse fazer a nossa lição de casa dentro da parte fiscal, preservando nossas instituições de autonomia do Banco Central, para que a gente possa ser visto como um país seguro para se investir, que tenha casa arrumada e que, em competição com os outros países emergentes, a gente possa ser beneficiado de fluxos de investimento. Eu ouço muito também, muita gente pergunta, porque o próprio governo, né, fala muito sobre isso, que o mercado é ganancioso, que tem muita especulação, mas não dá para ignorar os movimentos de mercado, porque é isso que bate no nosso bolso, é como as coisas funcionam. Eu gosto muito que o Gabriel Galípolo, diretor do Banco Central, que é cotado aí para assumir a presidência do Banco Central a partir do ano que vem, ele sempre cita muito concurso de beleza, ele fala, né? Não adianta você achar que aquela candidata é a mais bonita, porque vai ganhar a que cumpriu uma série de critérios. Então, você tem que reagir a partir de como as coisas funcionam, como as regras funcionam, né? E, então, isso é bem pragmático no sentido, olha, a gente tem que reagir a partir de como que as coisas se movimentam. Se você não entrega a meta de equilíbrio das contas públicas, o dólar sobe. Então, você pode achar ruim, ganancioso, sei lá, ser contra o capitalismo, mas você pode guardar isso para você, porque na hora que você for agir, você tem que agir de acordo com como funciona, senão a inflação vai disparar, é isso. Você pode continuar pensando aquilo, mas se você quiser agir de uma maneira que não é como as coisas funcionam, simplesmente a população vai sofrer, né? É algo pragmático. Eu acho que essa discussão também é importante, senão fica uma coisa muito ideológica, que se dane o mercado. Não, que se dane o mercado não, porque isso bate na nossa vida, né? Sim. O dólar nada mais é do que um preço de equilíbrio entre a oferta e a demanda da moeda, né? Tem gente que quer comprar real, tem gente que quer vender e aí a gente acaba tendo um preço de equilíbrio. E são centenas de pessoas trabalhando ao mesmo tempo dentro desse mercado, né? Então é algo que a gente realmente não tem controle. O governo não tem controle sobre essa cotação e aí às vezes pode parecer, poxa, não sei por que aumentou, foi tão rápido, né? Realmente às vezes tem algum movimento que esse equilíbrio se exagera, mas depois ele volta para alguma coisa um pouco mais realista. Por exemplo, a gente viu recentemente, o dólar foi para 5,70, agora já está mais próximo dos 5,50, 5,60, né? Ainda é uma depreciação relevante, especialmente se a gente estiver falando sobre política monetária, né? Na última reunião do Copom, os cálculos que eles usaram foi um dólar de 5,30, então a gente está falando de uma depreciação relevante. Mas é algo que afeta a vida das pessoas, especialmente quando bate na inflação, que é aí que, por exemplo, o Banco Central talvez seja chamado a agir, a depender de quanto que fica esse preço de equilíbrio do dólar. O discurso hoje do governo é muito que há um exagero, porque quando você olha os números da economia, eles estão bons, né? O menor desemprego em 10 anos, a própria inflação, enfim, ela sobe, mas, enfim, não está na lua, né? Ela está ali ao redor dos 4%, longe da meta, mas o discurso é muito, olha, as coisas não estão ruins como o mercado financeiro está dizendo, né? Agora, é claro que se hoje está bom, o que o mercado olha e as expectativas apontam é que há uma dúvida em relação à manutenção desses números positivos do presente. O que esperar de inflação, como é que você está vendo aí essa trajetória, por que as expectativas não param de subir, podem voltar a cair em breve, como é que você está vendo aí trajetória de inflação e PIB aí para o Brasil? Justamente, o que você falou é muito importante, que a gente está olhando uma foto boa da economia brasileira, mas a gente tem que olhar para o filme e tentar antecipar o que vai vir desse filme. Então, dada a depreciação que a gente teve do dólar, do real, desculpa, e os movimentos que a gente teve lá fora, tudo bem que o Fed deve começar a cortar juros antes do que a maioria do mercado esperava, nos né? Estados Unidos. Isso, nos Estados Unidos. O nosso Banco Central deve manter uma taxa de juros elevada aí em 10,5%, talvez até no ano que vem inteiro, essa é a minha expectativa. Com uma taxa de inflação desse ano chegando no 4,1%, e ano que vem desacelerando um pouco para 3,9%, mas é ainda muito longe da meta do Banco Central, né? É um juro que está fora do lugar, também é uma dúvida comum, né? Não está alto demais para uma inflação de 4%? Então, mas é que a meta é 3% e as expectativas estão desancoradas. Então, como as pessoas não conseguem, as empresas e as pessoas não conseguem ajustar seus preços e salários imediatamente, elas têm que olhar para frente, elas olham para essas expectativas.
Então, o Banco Central tem que agir de uma maneira para assegurar à população que ele vai levar a inflação para a meta. E o que pode fazer essa expectativa recuar, Paula? Porque isso aí ajuda o Banco Central, né? Que expectativa recuando é um sinal de que estou confiando que a inflação vai ceder. Sim. Por enquanto, está dizendo que não há confiança, tem uma insegurança. Tem uma insegurança. Em relação ao fiscal, contas públicas, em relação ao que vai ser o próximo Banco Central, com um novo presidente, com maioria de diretores indicada pelo governo Lula. Essas duas questões são as principais? Sim, se o governo conseguir passar uma maior confiança no arcabouço fiscal, pode ter uma distensão dessas expectativas, até as mais longas, igual tinha mencionado no começo da nossa conversa. E a questão do Banco Central também é importante, né? Na minha opinião, acho que se for o Galípolo, por exemplo, ser nomeado, ou um diretor que o presidente Lula vai escolher, vai ser uma pessoa independente que vai tentar levar a inflação para a meta. Só que é uma pessoa que vai ser provada à medida que, se a gente tiver discursos do presidente novamente falando que, poxa, a taxa de juros é muito alta, né, eu não vou nomear pessoal aí no Banco Central. Então, os diretores vão acabar sendo chamados para não só falar, como agir de uma maneira para trazer confiança de que eles vão levar a inflação para a meta. Isso significa uma taxa de juros elevada por mais tempo. Às vezes tem que falar mais duro para poder compensar a insegurança. Tem que falar duro e a ação também vai ser cobrada, né? Não adianta você falar duro e depois ir num movimento de corte de juros num momento que você não deveria. Então, por isso que eu tenho antecipado uma taxa de juros elevada por um período prolongado e vai acabar provocando uma desaceleração do crescimento no ano que vem. Então, esse ano a economia deve crescer uns 2,3%. No ano que vem já deve chegar a algo próximo de 1,7%. Muito ruim, né? Porque é isso, a gente fica nesse voo de galinha. Começa a melhorar, todo mundo se anima, só que não continua. Então, isso não é de agora, né? O risco é que a gente faz sempre esse voo de galinha. Ou seja, a gente tem chance de sair desse voo de galinha, né? Tendo responsabilidade fiscal, tendo um discurso que passe credibilidade, a gente pode não ficar no voo de galinha, né? Continuar crescendo, que é o que todo mundo quer, né? E avançar numa agenda de produtividade, especialmente na parte da educação da população. A reforma tributária é um grande avanço, mas é algo que vai demorar a impactar a nossa produtividade, porque ela tem uma transição grande, que, por outro lado, foi importante para que ela pudesse ser aprovada no Congresso. Né? Foi o que deu, né? Foi o que deu. Melhor do que ficar parado ali, né? Naquela coisa antiga, né? Que só atrapalhava. Exatamente. Paula Magalhães, que bom conversar com você. Te agradeço demais pela presença aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero que tenha mais. Ai, tomara. Não, tomara não, já tá certo. Já estou te esperando no próximo. Obrigada. Obrigada a você por estar sempre aqui comigo no Economia para Você. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Você ouviu Economia para Você, na Band News FM.